episódio 9 da série Mulheres de Quarto. O livro de Ruth, no capítulo 2, conta a história de uma mulher que estava começando do zero a vida numa cidade totalmente desconhecida, num lugar, num povoado ali. Ela não conhecia ninguém, ela não tinha posses, ela não tinha nada. E ela foi para lá, juntamente com sua sogra, praticamente com a roupa do corpo. E a Bíblia conta que ela era moabita. E agora ela estava em Belém de Judá, depois que seu marido morreu. E chegando em Belém, ela se viu numa condição precária, juntamente com sua sogra. E ela então decidiu, olha, eu preciso trabalhar. Eu preciso conseguir dinheiro pra gente comer, pra gente viver aqui. Eu vou para os campos. E a Bíblia conta que era a época de colheita. E Ruth, então, ela decide ir para os campos trabalhar. E ela começou a colher espigas ali na região. E quando ela assustou, ela estava nas dependências da fazenda de Boaz, um homem muito próspero, um fazendeiro muito próspero. E ela falou para o encarregado ali da fazenda, olha, eu sou moabita, eu estou morando aqui com minha sogra, nós perdemos nossos maridos, somos viúvas, eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu posso colher espigas aqui, eu posso trabalhar aqui nessa fazenda. E aí então ela começou a trabalhar ali. E Boaz, então, quando volta da cidade, ele notou a presença de Ruth naquelas terras. E a Bíblia conta que ele foi até o encarregado e falou, quem é aquela jovem? De onde ela veio? E ele respondeu, olha, ela é moabita. Ela veio de Moabe e veio com sua sogra Noemi. Ela é viúva, a sogra dela também. E ela me pediu um emprego. Elas estão começando a vida aqui. E desde cedo ela começou a trabalhar. Até agora quase sem descanso. Ela está trabalhando. E a Bíblia conta que Boaz foi até ela. Conversou um pouco com ela. E falou, olha, não precisa procurar emprego em outro lugar. Pode trabalhar aqui nessas terras. Fica mais perto das mulheres. Para você ficar mais protegida. Mas eu já avisei para os homens não mexerem com você. Pode trabalhar aí. Se tiver sede, os potes de água estão ali, a comida está aqui. E a Bíblia conta que ela se prostrou com o rosto em terra e falou, Boaz, eu não mereço esses privilégios. Por que o Senhor me trata com bondade? Por que você está agindo de misericórdia comigo se eu sou só uma estrangeira? E Boaz responde para ela, olha, já me falaram ao seu respeito. Já me falaram ao seu respeito. E quando eu leio essa história ela mexe muito comigo, porque muitas vezes nós somos essa mulher de Ruth do capítulo 2. E nós estamos trabalhando nos nossos campos, nas nossas casas, quase sem descanso. Debaixo de sol, debaixo de chuva, entra ano, sai ano, entra semana e sai semana, e a gente para pensar, puxa vida, que rotininha miserável. Que rotina miserável é essa minha? E é um trabalho que parece que ninguém vê. Parece que ninguém nota. É um trabalho de sol a sol. Amanhece o dia, a gente começa e vai terminar só à noite. E ainda tem aquelas que, assim como eu, trabalham à noite. Às vezes entram à madrugada trabalhando, porque durante o dia não dá. Mas eu olho para Ruth e eu vejo uma mulher simples e comum, fazendo um trabalho no campo, que na cabeça dela ninguém via, ninguém notava, ninguém reconhecia. Mas Boaz notou. Boaz reparou. E fato é, o diabo, ele odeia mulheres simples e comuns, como Ruth, como eu e como você. Porque ele quer que a gente acredite que tudo que a gente faz nos nossos campos, na nossa casa, não é relevante. Que o nosso trabalho não é notado, não é reconhecido, não é aplaudido. Ele quer que a gente acredite que tudo que nós temos dentro dos nossos campos não valem nada. Nossas coisas dentro de casa não valem nada, nosso relacionamento não vale nada, nossos filhos não valem nada. Os móveis, a louça, tudo é inapropriado.
A gente olha para o lado e o campo das outras pessoas parece que é sempre mais bonito que o nosso. Tudo que eles têm é melhor que o nosso, tudo que eles fazem é melhor que o nosso. O trabalho deles, ele é mais recompensado que o nosso. O diabo quer que a gente olhe para os nossos campos, para a nossa rotina, aquela colheita diária de espigas. Ele quer que a gente acredite que ser mãe, dona de casa, esposa, nada disso é relevante para este tempo. Ele quer que a gente acredite que nossos filhos são mais difíceis que os filhos dos outros, que casamento é chato, que maternidade é chata. Nós estamos numa geração hoje que nem filho eles querem ter. A gente dá sorte quando encontra um jovem e uma jovem falando que quer ter um. Por quê? Porque o inimigo de Deus, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele está espalhando por aí que o trabalho nos campos é um trabalho árduo, não recompensado, não visto, não relevante, não aplaudido. Mas ele sabe, e ele tem medo disso, que quando uma mulher simples e comum se levanta disposta a trabalhar nos campos, ela é revolucionária para o seu tempo. A Bíblia conta que Ruth levantou disposta a ir para o campo trabalhar e voltar com dinheiro para casa, e ponto. E ela trabalhou incansavelmente, quase sem descanso, colhendo espigas. E talvez eu olhe para a minha rotina hoje, para a minha vida, e eu falo, a Ruth da história de hoje sou eu. É uma rotinazinha quase sem descanso. Mas sabe o que acontece? Se você ver no capítulo 1 de Ruth, você vai entender que ela era uma mulher que carregava uma mensagem de dor e sofrimento. Ela havia passado pelo luto. O marido morreu, o sogro morreu, o cunhado morreu. E uma mulher viúva nessas condições sociais, nessas circunstâncias, nessa época da história, ela valia menos que um animal. E Ruth, então, ela entende, olha, eu carrego uma mensagem de dor e sofrimento. Mas eu não vou me prender nisso. Eu vou criar uma história diferente a partir de agora. E todas nós carregamos uma mensagem de dor e sofrimento. Todas nós carregamos algo que dói. Pelo menos uma fração, uma porção, uma parte da nossa história é uma história que dói. Mas as minhas dores, no dia a dia, quando eu lembro delas, eu preciso me aproximar de Jesus, porque através desse caminho de dor que eu atravessei ou que eu estou atravessando hoje, eu sou santificada e eu posso me tornar uma pessoa parecida com Ele. Ela tinha uma história de dor e nós também temos hoje as nossas histórias de dor. E sabe de uma coisa? Ela achou que ela não era vista, que ninguém estava olhando, que ninguém estava aplaudindo. E talvez eu olhe para os meus campos hoje e eu falo, eu faço isso aqui de segunda a segunda dentro da minha casa, eu estou exausta, eu estou pegada. Ninguém me aplaude. Só que o que não é aplaudido aqui na terra, ele é aplaudido no céu. O que não é aplaudido e visto aqui na terra é tratado como algo extraordinário no céu. É como a ostra. Como que forma aquela linda pérola, aquela linda joia dentro da ostra? Nada mais que uma areia que entrou lá dentro e a ostra passou por um processo de dor. E através daquele processo de dor foi gerada uma linda pérola. A gente olha para a nossa semente que a gente planta todos os dias dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. A gente olha para essas sementes e a gente não vê potencial nenhum. Parece que o trabalho da gente não adianta nada. Parece que a gente não vê potencial nenhum. A gente não vê resultado imediato em nada praticamente. Só que enquanto a gente está semeando, enquanto a gente está plantando aqui todos os dias aqui dentro, o Senhor já enxerga os frutos. O Senhor já enxerga a colheita. O céu aplaude não é o que eu estou enxergando hoje dentro dos meus campos. O céu aplaude é o potencial da semente que eu planto. É o potencial da semente. Às vezes a gente olha para essa nossa vida materna dentro do lar e a gente não enxerga nada, além de cansaço e fadiga. Mas Deus enxerga a colheita. Deus está enxergando você nos campos, fazendo o seu trabalho. E Ele já pode ver a colheita. Só que o inimigo, ele tenta fazer
com que a gente não enxergue beleza nisso. Ele tenta roubar a beleza do dia a dia, a beleza da rotina, a beleza da maternidade, a beleza do casamento. Tenta roubar da gente a beleza do senso do humor, da alegria. Porque com esse cansaço e essa fadiga do dia a dia, da rotina, a gente vem se tornando mulheres amargas. A gente não sorri mais, a gente não brinca mais com o marido. A gente perde a simplicidade, a gente trata isso como um fardo. E num belo dia a gente se toca, fala, peraí, quando foi que eu perdi isso? Quando foi que eu perdi a essência? Quando foi que eu deixei de gostar dessas coisas? E parece que ser feliz vai ficando cada vez mais complicado. Parece que a gente olha para as coisas que a gente tem dentro dos nossos campos e a gente está buscando uma razão. A gente se ilude com as propostas desse mundo. E a gente quer colocar na nossa cabeça coroas que o próprio Jesus rejeitou. A gente vive tentando suprir com coisas e lugares que o próprio Jesus rejeitou. E a gente não vê valor em nada do que a gente faz. A gente começa a entrar na rede social. Isso é um terreno demoníaco. Porque quando a gente vai para a rede social e a gente olha para as nossas amigas na rede social, parece que a vida delas é perfeita. E a nossa é um inferno. Parece que a vida delas é um mar de rosas e a nossa é uma porcaria. E a gente fala, eu preciso impressionar as pessoas. Eu preciso ter uma performance melhor. Essa vida no lar, ela não é pra mim. Eu não nasci pra isso. Eu tenho potencial pra eu fazer mais, pra eu fazer melhor, pra eu ir além. Eu quero fazer valer a pena a minha existência aqui na Terra. Isso não faz sentido pra mim. Eu quero ficar bonita. Eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E nós estamos perdendo a essência e a simplicidade. E é quando a gente perde a nossa essência, a nossa simplicidade, é quando a gente esquece do nosso chamado, do nosso propósito dentro dos nossos campos, que a gente se ilude com as propostas do diabo. Propostas essas que vêm justamente quando ele encontra no coração um terreno de insatisfação. Quando o diabo vê uma mulher insatisfeita, ele vem com aqueles encantamentos, igual foi lá com Eva. Você não quer ser uma mulher próspera? Você não quer ser uma mulher bem-sucedida? Larga esse lar pra lá. Põe esses meninos na escola aí o dia inteiro. Vai cuidar da sua vida, vai prosperar, vai abrir uma empresa, vai cuidar de você. Tem quanto tempo que você tá dentro de casa aí, ninguém te vê, ninguém te nota? Isso não combina com você. Essas roupas simples que você veste aí no dia a dia, nada disso combina com você. Você tem potencial para ir mais, para ir além. Vamos inovar essa vida. É isso que Satanás vem tentando implantar na nossa mente, para a gente não enxergar nenhum valor nos nossos campos. E nós precisamos ter cuidado com a rede social, porque elas são tentadoras. Enquanto o Espírito Santo te diz e te fala assim, olha, eu sou tão simples, não precisa ficar preocupada com métodos, com performance, com coisas grandiosas. Se preocupe em carregar a minha essência. Se preocupe em plantar semente dentro dos seus campos, dentro dos seus lares, dentro das suas famílias, na criação dos seus filhos. Planta a semente. Porque eu já estou enxergando a colheita. Querida, guarda o teu coração para você não comer dos mesmos frutos que Eva comeu. Guarda o teu coração. Cuidado com essa mensagem que é propagada aí aos 4 cantos da terra sobre ser grande na terra. Porque ser grande aqui na terra não significa que você vai ser mais feliz. Ser reconhecida, ter muitos seguidores na rede social, nada disso é o mais importante. Porque no céu nós não vamos chegar por causa do nosso sobrenome. No céu nós não vamos chegar por causa da quantidade de pessoas que nos seguem na rede social. No céu nós não vamos chegar por causa dos grandes feitos que nós fizemos na terra, mas pelas marcas dos nossos joelhos. E aqui está uma grande proposta para o podcast de hoje. As marcas dos nossos joelhos. Qual foi a última vez que o seu joelho ficou marcado por passar um tempo dedicado em oração, no seu quarto, no secreto, pedindo Deus força para você conseguir trabalhar nos seus campos?
Vai chegar no céu, sabe quem? É a mãe, é a esposa. Porque as mães, elas povoam o céu. Cada vez que eu planto aqui dentro da minha casa, dentro dos meus campos, uma semente, eu estou povoando do céu, povoando o céu. Cada vez que eu amo aqui dentro, que eu sorrio, que eu brinco com meus filhos, eu estou cuidando do que é de Deus. Eu estou plantando a semente que Deus entregou na minha mão. E automaticamente, quando eu faço isso, eu estou gerando e enviando frutos para o céu. Talvez aqui nos olhos humanos, ninguém nota e ninguém vê. Mas Boaz está vendo. Boaz está vendo o seu trabalho, está vendo o seu esforço. Jesus está vendo o seu esforço. Nós precisamos nos preocupar com isso, porque as mulheres estão perdendo o coração em coisas, situações. Os olhos das mulheres estão sendo desviados dessa beleza que se chama a rotina do lar. E a gente quer ser grande. Querida, você ama seu filho. Deseje viver a eternidade com ele. Não fica se preocupando hoje e apegado em comprar coisas caras, bens, roupas de marca, calçado de marca, a escola mais cara do seu... Não. Isso pode até ser importante para a qualidade de vida de vocês, mas se preocupe em viver a eternidade com seus filhos. Plante sementes para a eternidade. Porque é lá na eternidade que nós vamos receber toda a glória desse reconhecimento que o céu contempla a gente fazendo aqui hoje. Não permita que os diagnósticos, as pessoas, as dores, os comentários, as lutas, nada disso. Não permita que nada disso roube a essência do que Deus te chamou para fazer dentro dos seus campos. A rotina, ela até cansa. Cansa sim. Cansa muito. Mas ela nos aperfeiçoa. Porque tem dia que a gente se sente esmagada. Parece que a gente está morta, pregada de cansada. Só que a palavra diz que as minhas dores, as minhas fraquezas, é quando eu estou passando por esse momento de fraqueza que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa em mim. Em Jesus, em Deus, no Senhor, todas essas inquietações, esses fardos, essas fadigas, elas são transformadas em força e beleza. Mas o diabo quer que a gente sinta que isso é tudo perda de tempo. E o que a gente faz aqui não significa nada. E a gente pensa, peraí, eu não posso ficar sofrendo. Será que a vida familiar ela se resume nisso? Só que aí você se esquece que o maior de todos, ele morreu numa cruz. A gente quer só a glória do casamento, a parte boa do casamento. A gente só quer a parte boa da maternidade, mas a gente não quer a cruz. A gente quer a parte boa da família feliz, margarina, né? A família propaganda. Mas a gente não quer a parte da cruz, que é ali todo dia naquela rotina. Já parou para pensar? Ruth, então, ela tinha todos os motivos para estagnar naquele estado de pobreza, aquele estado que ela estava com sua sogra, mas não. Ruth enxergava beleza até nas perdas. Porque ela entendia, peraí, eu perdi algo, eu perdi alguém, mas a vida continua, a minha história continua, eu não posso parar aqui. E talvez eu fale para mulheres nesta hora que perderam algo durante a jornada, perderam algo ou alguém durante a caminhada e estagnou. Acha que não tem mais nada para ser vivido, acha que não tem mais nada para ser contado, colecionado, comemorado, celebrado. E o Senhor está dizendo para você hoje, Ruth não parou depois que o marido dela morreu. Ruth não parou. A história dela não acabou com aquela morte. Ela foi para os campos. Ela foi lá trabalhar. Talvez você perdeu algo de valor na sua história, mas a sua história não morreu com isso que se foi. Sabe o que acontece? O diabo, ele quer destruir, ele quer acabar com as mulheres simples. Porque as mulheres simples, elas não precisam de luxo para ser felizes. Elas não precisam de coisas grandiosas. Elas não precisam de coisas incríveis. Elas não precisam ser aplaudidas. Elas nem sabem que estão sendo assistidas. Mas Boaz está vendo. Uma revolução, sabe? Ela acontece
na terra e no céu quando nós jogamos uma semente. Porque quando eu, enquanto mãe, eu jogo uma semente na minha terra, nos meus campos, eu me torno a pastora do lar. A mãe, presta bem atenção, a mãe é a pastora do lar. Tem dia que a gente não consegue se arrumar. O céu aplaude o nosso trabalho, o nosso esforço. Tem dia que a gente consegue se arrumar. O céu aplaude. Quando a gente sorri, o céu aplaude. Quando o filho sorri pra gente, o céu aplaude. Quando a mãe brinca. Quando a família faz um passeio. Enquanto a mãe faz o almoço, prepara ali a comidinha. Enquanto ela lava a louça. Coisas simples que o céu contempla e o céu aplaude. Mas Satanás está o tempo todo falando, nada disso tem valor. Não é que as coisas perderam a cor para você. É porque você está olhando os seus campos de forma errada. E o trabalho é árduo mesmo. Ela estava colhendo espigas lá, feliz da vida, sob um sol escaldante na cabeça dela. E a Bíblia fala que foi sem descanso, quase sem descanso. É assim a nossa jornada. Mas a beleza, ela está na essência. E talvez eu estou olhando a minha vida hoje de forma errada. Eu perdi a essência. Tudo ficou cinza. Porque eu esqueci que Deus me chamou para viver esse ministério. A minha família é um ministério. A minha casa é um ministério. A minha casa, a minha família, a minha rotina é um campo. E eu preciso semear. Às vezes, quando eu olho para a história de Maria, tendo seu bebezinho ali naquela estrebaria, num lugar tão simples, tão comum, os céus estavam lá. Os céus estavam contemplando. Os céus estavam aplaudindo a estrebaria. Talvez eu olhe à beira da pia, relando a barriga ali no fogão, relando a barriga na máquina. Aqueles montoeiro de fralda cheia de cocô o dia inteiro, a maternidade, a rotina, a poeira que tem que ser tirada, a vassoura que tem que ser passada. Os céus louvam tudo isso. Não tinha glória. Não tinha glória para Maria, para Jesus naquele simples e humilde lugar. Mas a estrebaria era um lugar seguro. E era seguro porque os céus estavam lá. Era seguro porque a família estava reunida ali. E talvez você perdeu o encantamento de manter a sua família reunida. Talvez você está vivendo hoje uma fase de estrebaria. Talvez a sua casa é simples, o seu campo é simples, suas coisas dentro de casa são tudo simples. Mas não importa a estrebaria que você está hoje. O coração de Maria estava apegado no céu. Parece que são nesses lugares simples, com a nossa família unida, que Deus nos protege. Porque uma família forte é uma família blindada de muitas coisas que vêm de fora. Porque a família unida, ela faz a gente se lembrar da essência. Lembra quem a gente é, quando ninguém está vendo. Às vezes esses lugares comuns que a gente está inserida, o Senhor tem um compromisso com a nossa fidelidade. Deus está protegendo a gente enquanto a gente está nessa nossa rotina. Ele está observando a gente. Ele está observando a nossa essência. Ele está observando ali as pequenas coisas que a gente faz. A Bíblia, ela nos lembra quem nós somos. Não fuja da Bíblia, mãe. Não fuja da Bíblia. Porque através da leitura da Bíblia nós somos abençoadas, nós somos transformadas, nós somos aperfeiçoadas e santificadas. Às vezes uma simples palavra num livro tão pequeno como esse de Ruth, Deus ministra grandiosas coisas ao nosso coração. Essa rotina da maternidade, ela envolve sacrifício, renúncia, e às vezes é tão solitário. Mesmo que a gente tenha o marido presente, mesmo que a gente tenha rede de apoio, às vezes é só nós e Deus. Mas o Senhor te acha tão linda. Um dia o Senhor vai olhar para você e vai falar, você foi a protagonista. E quando eu acho que ninguém está vendo o que eu estou fazendo, o Senhor está te olhando.
O Senhor está te contemplando. É como se os céus fizessem um ensaio fotográfico da gente. Ele está fotografando os sacrifícios, a renúncia, você limpando a cozinha, encorajando seus filhos, servindo o jantar, amando, dando um beijinho de boa noite, perdoando todos os dias esse marido, esses filhos, se dedicando ali. Um dia nós vamos ter contato com Jesus face a face, nós vamos poder contemplar todas essas fotos que o céu está registrando hoje. Às vezes a gente não se sente importante, às vezes a gente não se sente bonita, às vezes a gente não se sente amada. Mas nós precisamos entender que essa semeadura é a parte que nos cabe, mas a colheita é com Deus. Um dia Jesus lavou os pés dos discípulos e nos deixou um exemplo. O exemplo de servir. Servir. Servir nossos filhos, servir nossos campos, nossas casas, nossas famílias. Existe beleza no servir. E talvez a gente só tenha o hoje para fazer isso. Mas enquanto a gente está contemplando coisas lá fora, oportunidades lá fora, enquanto a gente está comparando a nossa história com a história de outras pessoas, nós estamos perdendo o hoje. E se a nossa vida for tirada? E se nossa vida for ceifada? E se a gente sair e não voltar? Será que a gente aproveitou a nossa família hoje? Será que a gente deu o melhor hoje? Nós precisamos, a partir dessa mensagem, nós precisamos enxergar as coisas de um jeito diferente. Nós precisamos de parar de achar que o que nós fazemos é algo tão comum, tão normal, mas não é. Dá uma olhada ao redor, quantas famílias destruídas, quantos lares separados, quantos relacionamentos quebrados, quantos filhos com problemas. Invista na sua família. Você precisa semear dia e noite. E quando você se esquecer disso, abra sua Bíblia no capítulo 2 de Ruth. E lembra que os campos, eles precisam de você. Sabe? Na semana passada eu tive um mal-estar aqui muito grande. Eu me senti muito mal. E eu deitei um pouquinho na cama. Dali a pouco veio a Giovana me oferecer um copo com água. E eu me lembrei quantas vezes eu dei um copo com água para ela. Quantas vezes eu semeei. E eu já estou colhendo. Quantas vezes ela me vê, às vezes abatida, cansada, e ela vem com uma palavra que me levanta. Eu já estou colhendo. E ela só tem 5 anos. Tudo que a gente semeia para Deus vai ser colhido lá no céu. Mas nós já colhemos aqui na terra também pequenas porções desse investimento. Um pequeno copo com água que o seu filho leva para você é Jesus te dizendo, tá vendo? Você já está sendo alimentada pela semente que você mesma plantou. Um dia eu estava sentada sem muitas expectativas, tinha sido um dia muito difícil. E eu comecei a orar a Deus e as lágrimas escorreram do meu rosto. E naquele dia Giovana chegou e ela começou a cantar para mim. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aquilo acabou comigo, sabe por quê? Porque eu ensinei para ela essa música. A semente que eu plantei um dia na vida dela, eu estava colhendo, porque num momento difícil para mim, ela cantou a música para mim. Continue servindo. Tudo que você faz não é em vão. Porque o Senhor precisa de você trabalhando nesses campos. E o legado que você vai deixar jamais será esquecido. Jamais será em vão. Você não pode fugir da dor. Você não pode querer só a glória do casamento, a glória de ter uma família feliz, a glória de ser mãe. Não, você não pode negar a cruz. Você não pode negar a dor, ela faz parte. A dor e a cruz, ela vai te santificar, ela vai te deixar mais próxima de Jesus. A dor, ela te aperfeiçoa.
Porque a gente precisa se lembrar que a gente é dependente de Deus. Eu preciso de Deus para trabalhar comigo nos meus campos. Muitas vezes a dor, ela te joga no chão e você começa a ver tudo cinza, nada mais tem sentido. Mas ao invés disso, quando a dor te jogar no chão, que seja para você se lembrar que você está caindo aos pés de Jesus. No cansaço dessa vida, sabe o que acontece? Jesus, ele vai estar sempre providenciando algum meio, algum jeito de te lembrar que vai valer a pena. A Bíblia fala que o Senhor está conosco em todos os momentos. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele está comigo, Ele está com você enquanto a gente alimenta nossos filhos, enquanto a gente serve, enquanto a gente cuida da casa, enquanto a gente ensina o dever, o para casa, enquanto a gente prepara a merenda, o lanche da escola, enquanto a gente faz o arroz, enquanto a gente lava a vasilha. E principalmente quando a gente não é aplaudida. Principalmente quando ninguém vê, ninguém nota o nosso esforço. A semente que a gente está plantando. É Jesus que faz tudo valer a pena. Não é ninguém aqui na terra. Não espere reconhecimento de ninguém. Nem do seu marido, nem da professora, nem dos seus pais, nem de ninguém, nem da igreja. Não espere reconhecimento de ninguém aqui na terra. Jesus Cristo está te olhando trabalhar nos campos. As minhas marcas, as minhas dores, elas só servem para me lembrar que eu pertenço a Cristo. E que o caminho que eu traço aqui na terra, ele vai ser aplaudido no céu. Toda mulher simples, ela tem as suas marcas. Mas Jesus também tem as marcas dele. Nós vamos poder olhar para as mãos de Jesus, para os pés de Jesus e ver as marcas. Não é fácil, mas eu não posso negar o meu caminho de dor. Eu não posso querer só o oba-oba, os momentos felizes, as viagens de férias. Não, porque para eu chegar lá nas viagens de férias, às vezes eu vou ter que trabalhar um ano inteiro, 11 meses, arduamente, para eu desfrutar um mês. O trabalho é assim. Até mesmo quando Jesus foi glorificado, ele carregou as suas marcas. Por quê? Porque marcas contam histórias. Quando eu olho para a história da gestação da Giovana, tem as minhas marcas lá. Quando eu olho para a gestação do Gustavo, tem as minhas marcas. Quando eu olho para o meu casamento, tem marcas. Quando eu olho para a minha família, para a realidade dos meus campos, tem marcas. Mas marcas contam histórias. Quando você for olhar para as mãos de Jesus, você vai ver a marca lá. Aquela marca, ela conta uma história. E as nossas marcas, elas vão estar conosco lá no céu, porque a Bíblia fala que tá tudo anotado. Tá tudo anotado. Toda mulher que persevera, ela vence. Talvez você queira ganhar coroa aqui na terra. Talvez você queira ganhar reconhecimento aqui na terra. Só que Jesus ganhou uma coroa de espinhos. Foi uma coroa de dor. Nós não vamos levar fama para o céu. Nós não vamos levar empresas para o céu. Nós não vamos levar as fotinhas da rede social, o status, os seguidores, nada disso vai para o céu. As coisas de luxo que eu quero comprar, os diplomas, nada disso vai me levar para o céu. É por isso que não vale a pena negociar os meus campos e trocar por essas coisas. Eu preciso olhar a minha rotina e fazer dela uma linda canção. Eu preciso cantar enquanto eu trabalho aqui dentro todos os dias. Nós estamos pintando uma linda história no céu. Eu preciso colorir de novo aquilo que eu permiti ficar cinza. Eu preciso olhar para o meu marido, para os meus filhos, para a minha casa, para os meus campos e colorir isso de novo. Porque em algum momento eu me perdi. Eu me perdi e eu fiz com que isso ficasse cinza. Eu parei de enxergar a beleza nisso. Olhe para a referência de mulheres simples. Para de querer modelar pessoas famosas, grandiosas, ricas, milionárias. Para com isso. Olhe para as mulheres simples. Elas carregam um legado. Elas carregam uma história. Se você tiver que modelar alguém, que tenha alguém como modelo, que seja alguém simples, que tenha essência.
Nós vamos ver grandes mulheres no céu. E a Bíblia fala isso. Mulheres que não se negociaram, não se venderam aqui na terra. A maternidade, ela faz a gente viver de verdade. Porque a gente é uma mulher antes de ser mãe e é outra muito diferente depois que a gente é mãe. A maternidade, ela nos amadurece. A maternidade, ela traz sim muitas lutas. Mas a maternidade é uma extensão de Cristo. A gente só quer aquele Cristo que faz milagre, que derrama as bênçãos, que prospera, que traz isso, que traz aquilo. Mas às vezes o Senhor retém. Às vezes Ele não nos dá certas coisas, mas é porque Ele também nos ama. Talvez Ele está esperando o momento certo para isso. Talvez Ele está esperando você parar de se iludir com as pessoas desse mundo, que tem um status melhor que o seu. Talvez Ele está esperando só seu olho parar de brilhar para as coisas dessa terra, para Ele derramar outros tipos de bênçãos mais grandiosas, mais gloriosas sobre você. Ele não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Talvez você queria menina, veio menino. Talvez você queria menino, veio menina. Mas enquanto o mundo olha e enxerga só sua barriga, o Senhor vê o propósito. Cada filho que chega na vida da gente é por um propósito diferente. Muitas vezes, os nossos filhos, eles vêm para nossa salvação. Não negocie o seu legado. Não negocie o trabalho nos seus campos. Um dia você vai se encontrar com Boaz. Um dia você vai se encontrar com Jesus. E você vai falar: Senhor, eu trabalhei debaixo do sol quente. Eu semeei. Foi difícil trabalhar nesses campos. E o Senhor vai falar para você, exatamente como Boaz falou para Ruth aquele dia: já me falaram a seu respeito. Eu vi você trabalhando. Eu vi você plantando. Eu vi você semeando. Quase sem descanso. Que Deus te abençoe.